Se eu fosse viver de dividendos, tá? E tivesse começando a montar minha carteira agora, nesse mês de dezembro, então provavelmente eu começaria por essas 3 ações e mais algumas. Nesse vídeo eu vou citar 3 ações, tá? Que eu compraria se fosse viver de dividendos e principalmente por que eu chegaria nessas ações. Para que você tenha uma noção melhor de como é que é investir com estratégia e ver se faz sentido ou não a nossa forma aqui de enxergar o mercado. Comenta aqui então qual ação você gosta que paga bons dividendos, enquanto eu vou citar aqui já a primeira ação aqui. E para contexto, né, é uma ação que está bem ranqueada na nossa estratégia de dividendos, a máquina de dividendos, que é a ação de código USIN5 da Uzi Minas. A Uzi Minas, né, é uma das empresas do país, setor de materiais básicos, atua no segmento siderúrgico e metalúrgico, existe desde a década de 50, tal. Só que eu sei que quem é clubista, tá, que acompanha o Clube do Ouro, deve estar pensando assim, cara, como assim? Não vendeu Uzi Minas há alguns meses? É o gancho perfeito para eu falar sobre estratégia de investimentos. Eu sigo a estratégia das ações mais baratas da bolsa, uma estratégia com foco em comprar ações descontadas, o lucro operacional dividido por Total Enterprise Value, que não é o tema desse vídeo. Aqui eu tô com o Filipão, que é nosso especialista em dividendos, que cita ações que passam na máquina de dividendos, que é a nossa estratégia focada em comprar empresas consistentes em pagamento de dividendos. Por isso que eu começaria por essas, eu investiria se eu quisesse investir renda, porque eu não tenho necessariamente essas ações, no caso das Uzi Minas, eu não tenho, de fato, vendeu, porque eu sigo a estratégia das ações mais baratas da bolsa. Mas tem cliente nosso aqui no clube, está mais focado em dividendos e segue essa estratégia aqui, a máquina de dividendos. Bem importante comentar isso, né, para não gerar uma confusão aí em vocês. O fundo lá do clube das ações mais baratas não tem mais Uzi Minas, beleza? Uzi Minas que veio de um prejuízo aí no último trimestre, que foi abaixo do esperado, inclusive. Só que mesmo com a queda forte no lucro, virando prejuízo ali, as ações subiram mais de 4% um dia após a divulgação desses resultados. E a principal razão para isso é que o Alto Forno 3 ali da Uzi Minas, que estava em reforma ali desde abril desse ano, a gente já falou sobre isso aqui nos vídeos, ele reinicia as operações dele agora no finzinho de novembro. E para contexto, o Alto Forno 3 é o principal forno de produção da Uzi Minas. Então se ele estava desligado para a reforma, a produção da Uzi Minas caiu pra caramba, a receita cai, o lucro cai junto. E aí, por conta disso, alguns analistas, principalmente ali do Bank of America, aumentaram a recomendação da Uzi Minas e transformaram ela para compra. Isso é o que tá rolando ali na mídia, mas o fato é que nos últimos 12 meses as ações da Uzi Minas estão subindo 6,1%, considerando o reinvestimento dos dividendos. Só que ela passa nos critérios da estratégia, que não considera nenhuma dessas narrativas, porque ela tem uma consistência de pagamento de dividendos por 5 anos seguidos. E ela tá atualmente com um dividend yield médio nos últimos 3 anos de 10,3% ao ano. E aí você pode pensar, né? Porra, Felipe, Ramiro, as ações que você citou aqui são uma loucura. Como assim citar Uzi Minas num vídeo de dividendos? Tem comentários assim como o do Júnior, né? Uma cara de palhaço, né? Muito bem educado, Júnior. Falando quem citou Uzi Minas. Aí o Leandro, muito educado também, citou ali como é que uma JBS se encaixa na máquina de dividendos e tal. E tá tudo bem, a gente tá acostumado aqui a fazer conteúdo pra internet, né? A gente tem uma amostra do que é o Brasil, muitas pessoas mal educadas, uma minoria mais barulhenta, fazendo mais barulho do que uma maioria que nos acompanha e gosta do nosso trabalho. Mas é bom, é um gancho bom pra gente explicar como é que a gente pensa em investimento. Tá? As ações aqui que a gente cita, que passam pelas nossas estratégias, primeiro, não são recomendações de investimento. Segundo, não são indicações minhas ou do Felipe, nossas coisas que a gente gosta. Eu gosto dessa aqui porque o Alto Forno 3 ligou e tal. Não, elas são fruto de um processo 100% matemático, quantitativo. É como se fosse uma máquina. Tu coloca ali os inputs, o que eu quero ver empresa com liquidez, dividend yield consistente, com alto dividend yield dos últimos 3 anos, e ela sai o output. Aí as ações passam por esse critério, nesse ranqueamento. E aí nessa série de vídeos, tem todo início do mês, né, viver dividendos, eu começaria por essas X, nesse mês, a gente cita ações que passam pela máquina de dividendos. Uma estratégia que a gente não vai explicar com detalhes neste vídeo. Por quê? Porque tem um documento, tem um e-book escrito pelo Filipão, explicando toda a estratégia, revelando 7 ações que passam na máquina de dividendos. Então aqui nesse vídeo são 3, no e-book são mais 4, e que para te ajudar a entender a nossa forma de pensar e ver se faz sentido para ti, se fizer, você pode investir com base nessa metodologia, se tiver convicção nela. Se não fizer sentido, tá tudo bem, existem várias outras estratégias no mercado. Você pode conhecer essa estratégia baixando esse book de forma gratuita. É um presente nosso para todo mundo que nos acompanha, para a gente difundir aí o que a gente acredita, que é a tomada de decisão com base em estratégias quantitativas. O link vai estar aqui em cima, tá, para download desse book. Diz aí, qual é a segunda ação aí que passa na máquina? Vamos lá, o importante é esclarecer tudo. A segunda ação, as ações da Vale, código Vale 3, empresa brasileira, mais uma do setor de mineração, logística, energia,
Metalurgia e Siderurgia. Foi criada em 1942, ali durante o governo de Getúlio Vargas, mas foi privatizada em 1997. Que inclusive anunciou um dividendo bilionário que não estava nos radares já faz algumas semanas, que veio como o programa de dividendos que ela anunciou, mais uma recompra de ações que a Vale anunciou ali junto também. O que muita gente considerou como um dividendo duplo. E é importante falar isso aqui porque a narrativa para a Vale ficou muito positiva de um mês e meio para cá. Depois dela anunciar esse dividendo, o lucro dela não caiu tanto quanto esperado. Só que quem lembra, há uns 6 meses atrás, na verdade a narrativa para a Vale era muito mais negativa. Onde depois de perder mais de 25% do valor do mercado no ano ali, ela deixa a lista de maiores pagadores de dividendos. E muita gente estava muito pessimista com o preço do minério de ferro para esse ano. Ou seja, a receita da Vale ia cair, lucro ia cair. E aí a gente vê isso, né? Narrativa fica negativa, muita gente pensa em vender, depois narrativa fica positiva e todo mundo começa a falar de compra. E é por isso que nas estratégias sistemáticas a gente não considera isso. Na verdade, por ela ter 16 anos seguidos de consistência de pagamento de dividendos, a gente tem um entendimento ali que ano que vem e daqui a 2 anos ela provavelmente vai seguir pagando dividendos. E além disso, a média de dividendos dos últimos 3 anos está em 12,8% ao ano, colocando ela entre as 10 maiores pagadoras da bolsa, segundo a máquina de dividendos. E o que o Filipão tá falando aqui de narrativas, né? Que no caso da Vale a narrativa era muito ruim e agora virou boa. Meu ponto de vista é um dos motivos pelos quais a maioria dos investidores tem resultados piores. Porque a maioria dos investidores tende a comprar na alta e vender na baixa. Porque na média as pessoas compram ações quando as notícias são boas. Quando o céu parece estar de brigadeiro. Quando assim o futuro parece brilhante. E vendem quando as notícias são ruins. Quando as manchetes já não são tão legais. Tem muita incerteza, né? Questão ali do meta fiscal do governo. Ou incerteza no próprio nível da empresa em si. E aí por conta dos vieses que nós seres humanos temos, para te dar um exemplo, o que é um viés? Esse aqui é o viés do enquadramento, que basicamente diz que a forma com que uma informação é exposta a gente, como ela é enquadrada, altera a nossa percepção sobre essa informação, como na imagem que está na tela agora, em que a bola verde da esquerda parece menor que a da direita, acaba fazendo que a gente tome más decisões de investimento. Uma das melhores formas para você não investir enviesado é ter estratégias quantitativas, estratégias matemáticas. Se a gente olha para o dividendo passado, a gente pensa, como assim? Dividendo passado não é garantia de futuro? Sim, mas essa estratégia teve um dividend yield bem acima da média. Mesmo comprando ou indicando, entre aspas, ações olhando para o dividendo passado. Bom, para mais sobre a estratégia, o link da descrição, né, como eu já citei antes, enquanto o Filipão aqui vai citar da terceira ação que passa nos critérios da máquina de dividendo. Empresa do setor de energia aqui, geralmente a gente fala desse setor aqui também nesses vídeos. Essa que tem mais foco na distribuição de energia elétrica, já está com 68 anos de história. E inclusive foi privatizada recentemente, vou deixar uma pista bem forte aqui para vocês, o que depois da privatização fez com que o otimismo para essa empresa aqui aumentasse pra caramba, principalmente porque ela começou a ter uma otimização dos gastos, aplicando o que a gente chama de PDV ali, né? Programa de desligamento voluntário, tirando um monte de funcionário da empresa, reduzindo ali os passivos da empresa. Junto disso, anunciou também uma melhoria na governança corporativa, quando a empresa ali vai tentar passar para o novo mercado em negociação da Bolsa B3. Essa ação aqui que sobe 16% nos últimos 12 meses e sobe 18% com o reinvestimento dos dividendos. Mas, na verdade, ela está na estratégia pelos 15 anos que ela tem pagando dividendos consistentes e pelo dividend yield médio de 10% ao ano nos últimos 3 anos. Tô falando da Copel aqui, de código CPLE6. E caso você esteja pensando, Beleza, Ramiro, Felipe, entenderam? Se tem 2 estratégias de seleção de ações, vocês seguem estratégias quantitativas para tudo. Pô, como é que eu consigo ter acesso a essas estratégias? bom, existem 2 formas de você ter acesso às nossas estratégias. A primeira é com educação, com conteúdos, com vídeos assim, com e-book que a gente citou, enfim, né, reforçando os pontos aí te guiem com uma boa tomada de decisão de investimentos. A segunda é atalhando, é uma forma que você vai investir bem menos tempo, vai estar muito mais livre e vai ter mais segurança nas decisões tomadas, porque esse atalho vai te colocar com acesso direto a um especialista de investimentos treinados pela gente aqui do Clube do Valor, credenciado, que vai te ajudar a montar uma carteira que seja feita sob medida para te ajudar a viver de renda, a fazer novos aportes, a fazer rebalanceamento, a saber sempre o que comprar e o que vender. Estou falando aqui dos serviços de Wealth do Clube do Valor, que você pode conhecer com o primeiro passo gratuito, uma amostra grátis desse serviço, que é com uma sessão estratégica de análise de carteira, que basicamente você preenche um rápido formulário de aplicação, a gente analisa as suas respostas, eventualmente te contata, te liga e aí agenda um horário para a gente te apresentar um estudo sobre a tua carteira de investimento. Você pode solicitar sua análise de carteira apertando nesse botão aqui. Aqui você encontra um vídeo comigo comentando ações baratas que aí sim eu estou comprando nesse mês de dezembro. Um grande abraço e até mais.